Nossa conversa agora na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, é com o jornalista e secretário de comunicação de João Pessoa, Josival Pereira de Araújo, que me dá a satisfação de hoje estar aqui nos estúdios da Mais TV. Josival, que alegria, que prazer recebê-lo aqui. O prazer é nosso, Heron, e eu me renovo, né, vendo talentos como você, que se eu disser que vi você nascer, não estará mentindo. Não estará mentindo. Aliás, eu diria que é mais do que isso, né? Eu vi, participei de todo o processo que acabou na sua geração, que foi o início do namoro do seu pai com sua mãe, tá certo? E depois, há 33 anos. E depois acompanhar verdadeiramente o seu crescimento. Vi, aí sim, o seu... Eu não vou dizer o seu nascimento profissional, porque você já nasceu profissional, já trouxe uma crônica jornalística no nome, porque esse nome seu é uma crônica, Heron Cid César de Madrid, que se reporta aos maiores profissionais da imprensa paraibana, e ver seu sucesso é uma alegria fantástica estar aqui. E bom vê-lo ocupando essa nobre missão na comunicação aqui em João Pessoa, por todo o seu talento, tudo que você já representa para a comunicação da Paraíba. Essa nova missão, Josival, você já teve participações, experiências na administração pública lá em Cajazeiras, já viveu vários períodos do jornalismo paraibano, e me parece que esse é um momento que, de certa forma, sua trajetória no jornalismo é coroada por ocupar uma missão muito estratégica na principal cidade do estado. Como é que tem sido essa experiência aqui em João Pessoa, na gestão do prefeito Luciano Cartacho? Eu tinha tido uma experiência na atividade pública em Cajazeiras na década de 90, fui chefe de gabinete durante 3 anos, secretário de planejamento durante 1 ano, e tinha me prometido que depois disso eu não entraria mais na atividade pública. Já tinha tido uma experiência, você aprende muito, aprende demais. Por que não entrava? É o quê? Porque você, de certa forma, se você não tiver cuidado, você termina perdendo a sua vida mais pessoal. Aquelas coisas que você gosta muito, porque você termina se envolvendo muito, são muitos os afazeres, e você perde aquilo que é aquele recato individual, que às vezes, e eu prezo muito por isso, às vezes você perde. Perdi em Cajazeira porque na época também mais jovem, muito mais jovem, e porque acabou que a chefia de gabinete foi me usurpando, e eu acabei sem ver. Você tinha receios também nesses seus cuidados da vinculação política? Eu tinha, porque a partir de então eu disse, não vou, então, eu era radialista, vou ser jornalista, fui para a área política, e a partir de então eu trilhei um caminho que eu achava mais ético. Eu sempre fui, por exemplo, minhas relações com os líderes políticos eram quase todas protocolares ou jornalísticas, profissionais. Eu nunca me aproximei mais de fazer amizade com lideranças políticas de forma mais profunda, achava que deveria manter uma certa distância, e essa certa distância era importante para que eu pudesse fazer análise crítica de todos, eu pudesse dizer o que pensava a respeito de todos, embora nunca fui de atacar pessoalmente, e a partir disso, por exemplo, sempre gozei eu não vou dizer simpatia, porque aí eu não sei entrar na cabeça do outro, mas do respeito de todos. E aí, como eu tinha escolhido e dizia, minha única profissão é jornalista, eu só sei fazer jornalismo, então vou para o resto da vida, embora tenha terminado também Direito, tenha feito OAB, esteja habilitado para a advocacia, mas eu trilhei que minha missão era fazer jornalismo. Então, por isso eu tinha medo de misturar. Só que, mais recentemente, eu também não tinha pensado em ser secretário de comunicação. Há uns 2 anos, eu passei a ter várias inquietações com o jornalismo especificamente. O que é que lhe inquieta? Inquietação nós estamos vivendo uma revolução, uma profunda revolução na forma de comunicação do mundo. A internet traz essa mudança tão grave, por exemplo, que ameaça os jornais, alguns jornais ameaçam, mas ameaça a televisão, porque a televisão tem um livro lançado recentemente, que é Adeus Controle Remoto, em que o analista diz que a TV de grade fixa, essa grade de programação, a TV aberta, essa televisão está com os dias contados. Por quê? Porque os mais jovens não se sentam mais
para ver um programa formal na televisão. Ele assiste na internet, ele assiste no seu telefone, ele assiste... E a Netflix está aí para provar que a programação vai ser completamente diferente. Ou seja, daqui para frente, em muito pouco tempo, as pessoas só vão ligar a televisão para ver o programa que quiser e a hora que quiser. O programa vai ter que estar disponível na televisão. Não é aquele que está sendo ao vivo, não. Então você vai ter que ter um programa que desperte, que faça com que a pessoa não é mais a se levantar e pegar o controle remoto, que era difícil dizer, não. Hoje tem que despertar o interesse de você. Qualquer hora do dia, eu cheguei em casa às 11 horas, meia-noite, vou ver o programa que saiu ontem, que saiu hoje, que saiu meio-dia. Quer dizer, você vai ter que fazer programas quase atemporais, programas de qualidade extremada e tal. E aí me inquietava, não está vendo ninguém se preocupar com as pessoas, os donos, as empresas, os jornalistas mesmo não se preocuparem com isso. Porque o jornal para mim tem saída. Qual é o jornal? Qual é a saída do jornal? Matéria exclusiva. Você tem que ter 60% do jornal de matéria exclusiva. O que é que o jornal pega? Quando você pega os jornais da Paraíba, você vai ver que as notícias são todas de ontem. A repetição de ontem. Então você não vai comprar uma manchete de ontem. O jornal tem que ser pelo menos 60% de matéria exclusiva, com outra diferença que me inquieta também. É que, por exemplo, a pauta dos órgãos tradicionais de comunicação, ela precisa mudar urgentemente. Por quê? Porque a notícia trivial, a notícia do dia a dia está aqui. Você acorda, pega seu celular... Está no imediato, então, você acorda, pega seu celular, você já sabe todos os acidentes que aconteceram, todos os crimes que aconteceram, de repercussão, tudo que o governador fez, o prefeito fez, o presidente da República fez, a Polícia Federal fez, você sabe aqui. Em 5 minutos você fez. Então, como é que você vai ligar um rádio, um jornal, para ver o quê? A pauta do rádio, do jornal, da televisão, vai ter que ser outra. Vai ter que ser aquela que interesse mais profundamente as pessoas. O trivial está aqui. Aquilo que interessa no dia a dia. A comunicação hoje tem que ser com aquilo que interessa mais profundamente as pessoas, que vai mexer com o seu ser, com suas relações, vou dar um exemplo aqui muito, muito simples hoje aqui. Vou perguntar aqui, uma coisa. Nessa cidade, pelo menos 50 ou 60 pessoas criam um animal em casa, cachorro ou gato. Onde é que você já viu reportagens que tratem dessa relação homem-animal dentro dos grandes centros? No apartamento, na casa, na praça, na rua, na caminhada. Saúde dos animais, a relação saúde do animal com o ser humano, com as crianças. E isso interessa. Essa semana estava conversando com Cássio Andrade, secretário de Infraestrutura da Prefeitura. Outro dia ele estava dizendo, por exemplo, que quando ele posta nas redes sociais uma foto dele, tem uma repercussão dele fazendo qualquer outra coisa. Quando ele posta uma foto dele com um cachorro, tem um pique dele. Eu tô pegando um assunto, mas outros assuntos, a saúde, o bem-estar, as viagens, o turismo, a educação das pessoas, formato. A pauta tem que mudar. O rádio, que é aquele veículo que eu mais gosto, ele está passando por uma transformação muito grande. Por exemplo, a música, que sempre tocou no rádio, não vai mais tocar no rádio, vai tocar no celular, porque você já toca. Você, com o seu celular, você tem acesso a 4 milhões de músicas e você faz a programação que você quer. A Suíça fecha todas as rádios de FM em 2018. Pega os canais e vai transformar para a internet. Por quê? Porque não é mais rádio de música. O Brasil está começando a migração. A rádio falada. A rádio FM falada, não é de música, a rádio falada. A de notícias, daqui vem a rádio de igreja, de religião e tal. E o rádio hoje você escuta basicamente no carro. Então você tem que ter uma comunicação completamente diferenciada. E é preciso um trabalho enorme para que o celular vire rádio. Para que você vire rádio, que é um trabalho ainda mais. Uma revolução profunda, e me inquietava não ver os meios de comunicação, as empresas, os jornalistas discutindo isso. Essa era a inquietação jornalística. Agora, para tomar uma decisão de virar secretário, você tinha que ter algum tipo de simpatia ou de identidade com a gestão que aí está. O que é que lhe moveu a estar nesse projeto? Vou fazer agora a passagem, né? O que aconteceu? Eu estava inquieto e dizia, eu não vou participar desse processo de ver televisão, de ver fechar, eu tenho que fazer outra coisa. E estava buscando fazer.
Eu queria fazer uma coisa diferente, de comunicação. Ah, não. Mas eu olhava para os portais, não. Esses portais já estão aí. Eu não vou fazer a mesma coisa. Ah, vou fazer um blog. Não, eu não vou fazer a mesma coisa. E minha cabeça estava rodando para descobrir o que é que fazia, quando, de repente, eu fui chamado, né, fui convidado para ser secretário. E eu pedi 48 horas para poder decidir sobre isso, para fazer uma análise. E aí, de repente, assim, dentro do meu campo, comunicação, é uma história que dá para eu fazer também, para eu me redescobrir do ponto de vista da comunicação, de outros setores da comunicação, num projeto, e aí vem a história toda, num projeto que eu não tinha maiores ligações com ele, nem com o Luciano, conhecia, mas não tinha maiores com ele, mas tinha certa simpatia, por algumas razões, tinha alguma simpatia pelo estilo. O Luciano tem um estilo que eu acho agradável, um estilo que eu acho... ele tem um pouco do novo político, né? Não é aquele político tradicional de antigamente que chega, dá tapinha nas costas, sai beijando e tal, a gente sabendo que é uma coisa de enrolada. Não é o político agressivo que xinga, que grita, que vai para o palanque, que esculhamba os outros, que é também da política tradicional. Não é o político que promete e não vou prometer tudo e não cumpre. Quer dizer, tem uma série de características em Luciano que é da nova política, que poderia até ser da antipolítica, né? Não é o político. Ele, apesar de ter história na política, ter 17 anos como vereador, mas apesar de ter essa história na política, ele não conseguiu encarnar nem fechar nele a figura do político tradicional. É diferente, é um político diferente. Então tem uma série de características da nova política, o que é interessante. Além disso, é João Pessoa. Eu eu sou de Cajazeiras, adoro Cajazeiras. Onde tem um cajazeirense, que você sabe que os cajazeirenses eles se juntam e eles todo ano fazem festa, volta para a terra. E é sertanejo como você. Cajazeiras é do sangue. Daí onde a gente tiver, a gente vai com essa história de carrazeira, né? Nem cajazeira, né? Os carrazeirenses. Mas João Pessoa virou minha cidade. Então você vai fazer parte de um projeto também que você tem a perspectiva de influenciar com o debate, com a discussão, com a sugestão. É esse projeto novo. Quando você junta isso, por exemplo, uma série de realizações que o Luciano vinha fazendo já à época do seu primeiro mandato, a questão da escolha da educação, né, das creches, é uma escolha politicamente difícil. É você um político dizer assim, ó, eu vou cuidar de crianças. Eu vou transformar o poder público numa mãe e no pai, né? Porque se você pegar crianças para cuidar é mais do que isso. E vou liberar o pai e a mãe dessas pessoas para trabalhar. Olha como é uma escolha difícil e complicada. Aí você vai pegar crianças e você vai tratar desde o começo com aquela história de botar, né? Tem muito pequena. São crianças pequenas, de dar mamadeira daí para frente, né? Entendeu? Então, criança de 6 meses para frente. Então é uma responsabilidade muito grande. Você abraçar um projeto desse demonstra uma sensibilidade muito grande. Isso é uma história, uma coisa ainda que precisa ser resgatada. Muito ainda, as pessoas vão... Já foi reconhecido, eu acho, nessa reeleição do Luciano Cartacho, mas isso ainda futuramente precisa ser muito bem resgatado. São 12 mil vagas de crianças, outras sendo abertas aqui. Isso é um projeto muito, muito importante, um projeto que um dia vai ter que ser resgatado. Essa é uma história. Depois tinha muitas outras coisas. No início da administração do Luciano, eu não consegui ver isso, mas com um tempo depois, por exemplo, vou fazer uma lembrança aqui. No final de 2014, eu lembro que o Luciano foi para uma entrevista no meu programa para poder apresentar um decreto com várias medidas de contenção de despesas, segundo ele, porque a crise estava se estabelecendo. Quer dizer, no final de 2014, a crise veio se agravar exatamente em 2016. Né? As prefeituras todas quebradas, os estados quebrados em 2016. É a questão do feeling do gestor, que aparentemente Luciano só tinha experiências legislativas, mas acabou se revelando um bom gestor,
um grande gestor, com esse primeiro feeling, diz, ó, vem uma crise aí, vem uma tempestade aí, e eu vou cuidar da casa para poder enfrentar a tempestade. E cuidou bem, porque hoje, por exemplo, a prefeitura está com suas contas pagas e tem obras. E tem um conjunto de obras em execução, tá certo? Que até metade dessa gestão, Luciano inaugura obras que foram iniciadas com planejamento. Então, essa história do gestor sensível, gestor que cuida, que aperta, mas que também abraça, né? Que também, então são várias as questões. Esse é o diferencial? Esse é um diferencial. Um diferencial. E conseguir conciliar essas duas? A escolha de Luciano, certo? A escolha tem muitas coisas, mas a escolha dele de educação infantil, a história a escolha pela habitação, e a escolha agora nessa segunda gestão vai eleger a saúde como, e aí a gestão da saúde, eu não posso nem falar ainda dos programas dessa natureza porque ainda estão em gestação, mas cuidar da gestão da saúde. E o terceiro ainda como coadjuvante, a João Pessoa gosta de curtir os seus espaços urbanos, e eles estavam meio estragados, né? Estavam meio colocados. É importante você ver os parques, as pessoas nos parques, né? Começando da Lagoa, mas a Lagoa é só o grande cartão postal. Onde tem um parque da prefeitura, tem gente jogando bola, tem gente correndo, tem gente caminhando, tem gente... As pessoas participam muito ativamente disso. O padrão das habitações, em todas as habitações tem esses parques, né? Para as pessoas caminharem e tal, isso você consegue ver. Então eu considero um modelo... Daqui a pouco as pessoas vão conseguir ver outra coisa. São os muitos programas sociais que a prefeitura tem, que a gestão de Luciano tem. Depois que Lula criou o Bolsa Família, lá atrás, estados e municípios praticamente saíram da ação social. Por quê? Porque os programas sociais do governo federal são universalizados em todos os municípios, então os municípios cuidam dos programas. E aí praticamente deixou. E Luciano, a gestão do prefeito Luciano Cartacho tem programas sociais em várias secretarias, que são programas sociais de uma força enorme, que de certa forma eu acho que ainda falta mostrar, e nós vamos, minha responsabilidade é tentar mostrar isso daqui para frente. Então isso vai fazer a diferença. Uma gestão pública é tudo, né? São todos os setores, você não pode esquecer a obra de pedra e cal, a ponte, o viaduto, sei lá, a estrada, essas coisas todas. Você não pode esquecer isso, tem que fazer. Mas se for só isso, deixa de cuidar das pessoas, da gente, daquilo que as pessoas colocam. Então, você tem que fazer uma gestão também para as pessoas, nada mais digno do que a moradia, a educação, a saúde, a praça. Quer dizer, você tem que ter esse foco também. Eu acho que em determinados momentos, o foco nas pessoas é até mais importante do que na obra de pedra e cal. Como é que você acompanha a inserção política já do prefeito Luciano Cartacho pelo interior da Paraíba? Recentemente nós tivemos aí fatos políticos envolvendo 2 municípios diferentes em que prefeitos espontaneamente lançam ou exortam ou invocam o nome de Luciano Cartacho numa lembrança para as eleições de 2018. Isso se deve a quê, Josival? Primeiro a vitória de Luciano em João Pessoa no primeiro turno, eu acho que terminou colocando no primeiro patamar das lideranças políticas do estado da Paraíba, né? Isso é uma primeira coisa. A segunda é que na política da Paraíba, ela é feita de ciclos, a gente sabe disso, e começou um ciclo de renovação da política da Paraíba com a eleição de Ricardo Coutinho, na primeira eleição de Ricardo Coutinho, 2010. 2010. E isso, por exemplo, já tinha um ciclo da Paraíba que se fechou no início de 80. Houve um processo de renovação, vieram várias pessoas. Em 2010, então, algumas lideranças já... Não é que eu usar a expressão velha é muito ruim, eu não gosto de usar, mas já estavam bastante experimentadas no poder. Então, Maranhão, já com vários mandatos,
Cássio chegou ao poder também em 2002, já com bastante jovem, mas com vários mandatos, já fez toda a trajetória. Ciclo, né? O pessoal está fechando o ciclo. Ricardo chegou para dar continuidade. E eu acho que agora esse processo ele vai avançar, certo? Eu até nem... Fecha-se um ciclo, começa a ser Mas nem fecha, eu acho que ele continua no rumo da renovação política, do avanço político da Paraíba. Ele continua. É uma extensão. É uma extensão. É tanto que aí quem vai falar não é o secretário, não é quem vai falar é o analista político. Eu enxergo o Luciano como o pós-Ricardo, aquele que vem depois. Ele não é Ricardo, ele não sucede Ricardo para copiar Ricardo, se ele for eleito governador ou se ele vier, seja qual for o espaço que ele ocupa, para suceder Ricardo, para copiar Ricardo, não é o projeto de Ricardo, mas também não é o projeto de ninguém, de nenhum outro. De Luciano é o pós, é avançar, é ir para frente. Você está falando aí de Luciano Cartacho, em 2018... Estou dizendo se ele for candidato. Se ele for candidato, né? Falando de uma forma... Se ele for. Aí o que eu quero dizer, para concluir, eu acho que é um espaço aberto e por isso, então, há essa procura. E ele ocupa esse espaço? Ele não ocupa ainda. Ele pode ocupar. É por isso essa procura. Você está falando aí de 2018 e falando nesse pós-Ricardo Coutinho, tratando a postulação de Luciano Cartacho como algo muito natural. Isso já é consolidado dentro do grupo político do prefeito? Não é. Eu até, por exemplo, eu digo a você que eu talvez tenha uma posição até mais... Luciano é muito cauteloso. Luciano é muito cuidadoso, ele insiste que tem uma responsabilidade, que é da administração, eu sou daqueles que penso o seguinte, ele é político, ele é partidário, ele tem um partido, né? E ele é inevitável um dia ele sair da prefeitura e buscar outra candidatura. Quando vai ser outra questão, né? Então, ele não tem que ficar aqui se cingindo aqui, pode ser 18, pode ser 22, pode ser qualquer outra data. Mas os políticos que naturalmente buscam crescer, ele precisa conhecer todo aquele... O inevitável não é ele um dia vir a ser candidato a governador, a senador, a deputado federal. Quer dizer, é inevitável o Luciano sair da prefeitura, seja qual for o momento, e ele se lançar na política estadual. Ele precisa estar preparado para isso, tá certo? E ele não vai se preparar apenas quando terminar o mandato. É possível se preparar exercendo o mandato. Ele pode trabalhar aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, tá? E tirar um dia para ir conhecer o Cariri, para ir conhecer. Né? Todo político deveria se preparar para isso. Todo político deveria se preparar para isso, deveria se preparar para conhecer o seu estado, sua região, seus problemas. E quando ele sai de João Pessoa, ele está se preparando para isso? Eu penso que sim, conhecer sim, tá certo? Ainda é muito incipiente isso, ele está recebendo alguns convites, está atendendo, não está dando, não está tratando isso ainda como uma incursão política. Você tem que ser cortesano, né? Você recebe um convite, o que é que você faz? Você vai recusar todos os convites que são feitos simplesmente porque, se eu for, vão me acusar de estar fazendo política pré-campanha antecipada. Aí você vai recusar convite, você vai ser mal educado por conta disso, não? Você vai ser convidado. É normal que os prefeitos se relacionem, se interrelacionem. É normal que os prefeitos troquem ideias, é absolutamente normal. Não, mas foi chamado para a festa da padroeira. Sim, o prefeito só vai se encontrar se for em audiência formal, fechada. Ora, no banco da igreja rezando também se encontra. E o Luciano é bastante religioso, ser convidado para a festa da padroeira é bom, pelo menos vai rezar também, né? Dá para debulhar numa conversa dessa o rosário inteiro, né? O terço inteiro, Oswaldo. Oswaldo Pereira, prazer, alegria tê-lo aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB. Vou fazer uma revelação aqui, por justa causa, para os telespectadores, para quem está nos acompanhando pela internet no Mais PB.
Pouca gente sabe, mas o nome Mais PB é uma ideia de Josival Pereira de Araújo. Quando eu pensava em montar um site, um portal de notícias na Paraíba, e muito incipiente ainda a ideia, procurava o nome e dentre os nomes que estudávamos à época, trabalhava com Josival Pereira, Josival sugeriu, por que não Mais PB? E eu guardei aquele nome e hoje está aí há 7 anos no ar. Me inquietava os portais de notícias da época que sempre eram... que não tinha pouca preocupação com a Paraíba. É porque era mais difícil, a notícia já pronta, era mais fácil colocar e tal. Copiar e colar. Copiar e colar. E aí tem que ser mais focado na Paraíba. E eu me alegro muito, não. Isso que você está fazendo aqui é o futuro da comunicação. Que Passa bom. por aqui. Obrigado, Josival. Volto sempre aqui. Voltarei sempre, sim, com alegria. Muito obrigado, Josival. A você ligado com a gente, muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro.